Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje temos duas novidades aqui no meu canal do YouTube. A primeira é que abriremos a playlist de Sistema Articular. A segunda novidade é que temos uma convidada super especial para falar nessa playlist. É a professora Luciana Lucena. A professora Luciana, ela é professora de anatomia e doutora em odontologia. Nada mais justo do que a professora Luciana falar sobre a articulação temporomandibular, a ATM. O que é que vocês acham? Vamos começar? Professora, a pinça agora hoje é sua. Obrigada, professor André, pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu canal Educação e Anatomia. E vamos hoje falar sobre a ATM, fazendo o link do estudo da anatomia, sua fisiologia e aplicar todo esse conhecimento na prática clínica. E aí, vamos começar? O que é ATM? É a abreviação da articulação temporomandibular. Essa articulação que conecta a mandíbula à cabeça óssea. Observem que é uma articulação móvel, diferentemente de todas essas articulações encontradas no crânio. Essa articulação faz parte de um sistema maior, chamado de sistema estomatognático, que é composto por ossos, como a gente está vendo aqui, mas ela não atua sozinha. Ela vai precisar de outras estruturas, como músculos, ligamentos, o sistema vascular, o sistema nervoso, tudo interligado. Então, ela é regida pelo sistema nervoso central e vai fazer todos os movimentos de abertura mandibular, de fechamento, de lateralidade. De uma forma mais específica, a gente pode fazer várias comparações da ATM com as demais articulações do corpo. Uma delas é que a ATM ela tem um desenvolvimento embrionário tardio, diferentemente das outras articulações. Enquanto que na terceira semana de vida intrauterina, praticamente todas as articulações do corpo já estão formadas, apenas na sétima semana é que a ATM começa a sua formação. E esse desenvolvimento da ATM vai até aproximadamente a erupção do último molar, que isso em média aos 18, 21 anos, enquanto que todas as articulações do corpo foram formadas. E outra coisa que a gente deve também ressaltar, que a ATM ela pode sofrer alterações à medida que nós vamos fazendo movimentos parafuncionais, como o hábito de roer unha, a perda dentária precoce, todos esses fatores vão levando a alterações funcionais e disfuncionais da ATM. E é esse nosso objetivo hoje, estudar a anatomia e correlacionar toda a função da ATM, como ela desenvolve juntamente com as demais estruturas, e essa aplicação com a prática clínica. Depois dessa abordagem das generalidades da ATM, nós vamos agora estudar um pouco com relação à sua classificação. A ATM ela é classificada de várias formas. Vamos apenas citar as principais. Ela é uma articulação classificada como uma diartrose, porque vocês observem que ela tem uma amplitude de movimentos. Então, ela não é articulação imóvel nem semimóvel, ela é uma articulação móvel. Ela também é classificada como articulação bicondilar. Por quê? A cabeça da mandíbula era considerada como côndilo, como também a eminência articular como outro côndilo. Por isso que alguns autores a consideravam como articulação bicondilar. Também como articulação complexa, que nós vamos ver mais adiante, que interposto entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, nós vamos ter um disco articular. E esse disco ele serve como se fosse uma terceira estrutura, uma estrutura óssea, mas não é, é uma fibrocartilagem, mas que vai fazer a divisão dessa articulação em dois compartimentos que vamos estudar com mais detalhes mais adiante. Observem também que nós temos duas articulações.
a ATM direita e a ATM esquerda, mas que são interligadas pela mandíbula. Então, a gente pode também classificá-la como uma articulação dupla, no sentido anatômico, mas que tem a mesma função, porque fisiologicamente ela é classificada como única. Também ela pode ser classificada como gínglimo artroidal. Isso quer dizer o quê? Porque ela faz dois movimentos básicos. O primeiro movimento, que é na abertura bucal inicial, é o movimento de rotação. E o segundo movimento é o movimento de translação, que ela vai transladar, ela vai deslizar através de eixos. Por isso que ela também é classificada como triaxial. Nós vamos tecer mais detalhes quando estivermos já com todo esse conhecimento das estruturas ósseas, das estruturas também fibrosas dessa articulação, que é uma articulação tão complexa. Vamos começar agora a estudar detalhadamente as estruturas ósseas da ATM, começando pela mandíbula. Então, a mandíbula, como já temos o conhecimento, ela é uma estrutura que tem o corpo e dois ramos lateralmente, e aqui na porção superior do ramo vamos encontrar o processo condilar. O processo condilar é composto por três estruturas: a cabeça da mandíbula, que antes tinha a nomenclatura de côndilo. Também tem o colo, que é esta constricção que vai prender a cabeça da mandíbula ao ramo. E também na porção anteromedial do colo, nós vamos encontrar uma depressão chamada de fóvea pterigóidea. Nada mais do que a inserção terminal de um dos músculos da mastigação, que vão ter ali intimidade com a articulação temporomandibular. Vocês lembram que músculo é esse? É o músculo pterigoideu lateral, exatamente. Seu feixe inferior vai ter inserção terminal na fóvea pterigóidea. E o seu feixe superior nós vamos estudar mais adiante onde é que ele vai se prender. Então vamos logo aí pensando, se o feixe inferior encontra-se aqui, possivelmente o superior está mais acima, justamente no disco articular, que vamos falar mais adiante. Esse processo condilar, como já foi dito, nem todo ele vai participar ativamente da ATM. Vamos agora falar especificamente da cabeça da mandíbula. Observem que a cabeça da mandíbula tem um formato elipsoide, apresentando aqui nessa largura, em média de 15 a 20 milímetros, apresenta também duas superfícies, porque nem toda essa parte da cabeça da mandíbula vai ter contato direto, um contato ativo na articulação. A gente pode observar que a cabeça da mandíbula tem uma labiação em torno de uma estrutura mais lisa. Se a gente toca, a gente sente que aqui essa superfície, chamada de superfície articular ou face articular, ela é lisa, é onde vai ter realmente o contato com a fossa mandibular. Podemos chamar aqui de vertente antero-superior, é onde vai ser a articulação propriamente dita, e posteriormente na cabeça da mandíbula vamos encontrar uma superfície mais rugosa, porque não tem contato diretamente na articulação. Observamos também no estudo aqui da cabeça da mandíbula essas duas extremidades, chamadas de polo lateral e polo medial. Muito importante o conhecimento para mais na frente a gente entender como é que o disco articular vai ficar preso diretamente nestas duas estruturas aqui da cabeça da mandíbula. É importante ressaltar e já fazer uma aplicação aqui clínica nos casos de traumas na região do mento. Então, vamos aqui tentar articular e já fazer essa correlação. Então, um trauma na região anterior, nessa região do mento, vai repercutir numa sobrecarga nessa área do colo. E ainda bem que a gente tem o colo aqui unindo, né? Essa estrutura tão forte que é a cabeça da mandíbula ao ramo. Por quê? Se não houvesse aqui esse colo mais frágil, que é o ponto de fratura, especialmente nos traumas anteriores, o que poderia acontecer era a intrusão da cabeça da mandíbula, onde ela vai se articular, que nós vamos estudar
agora que é justamente a fossa mandibular no osso temporal. Então, a ATM, como já foi explicado, é a articulação da mandíbula com o osso temporal, e o osso temporal ele vai participar através dessa sua parte, que é a parte escamosa. Então, aqui a gente vai tecer agora os detalhes das estruturas que compõem realmente aí a ATM. Então, a fossa mandibular, que já foi denominada de cavidade glenoidea, que do grego vem de fossa rasa, porque ela vai apresentar uma depressão e mais adiante uma saliência, que já é chamado aqui de tubérculo articular. Essa relação da fossa mandibular com o tubérculo articular está diretamente ligada aos dentes. Esta inclinação ela é diretamente proporcional à altura das cúspides dos dentes. Então, na anatomia, tudo é interligado. Essas cúspides, quanto mais íngreme, quanto mais elevada, vai ter uma repercussão aqui numa fossa mandibular mais escavada e, consequentemente, um tubérculo articular mais íngreme também. As pessoas que vão perdendo os dentes ao longo da vida, como a gente falou, a ATM ela vai sofrendo uma remodelação funcional. Essa porção ela vai ficando mais rasa, por isso que do grego vem fossa rasa. Então, o paciente desdentado, ele tem essa anatomia bem diferente do paciente dentado. Vamos continuar aqui o estudo anatômico. Então, a gente pode observar que anteriormente, nós vamos ter aqui tudo isso, é o tubérculo articular, que tem esse sentido transversal, tem uma porção posterior, porque a cabeça da mandíbula ela vai transladar nessa eminência posterior. Existe aqui o vértice, vou colocar nessa posição para vocês visualizarem melhor. Essa saliência aqui, que a cabeça da mandíbula não deve ultrapassar esse vértice na abertura bucal. Então, vamos tentar aqui simular, fazer um zoom aqui diretamente na TM, ó, e vejam que aquela porção, aquela vertente antero-superior da cabeça da mandíbula, ela vai rotacionar e transladar justamente nessa eminência posterior do túber articular. E qual é o limite funcional? É justamente aqui no vértice. Então, observem que numa abertura bucal máxima, o que deve acontecer é o contato da cabeça da mandíbula com o vértice desse túber articular. Mas o que não pode acontecer é ultrapassar e ter contato nessa vertente anterior, porque aqui vai correr o risco de ter o quadro de luxação. Luxação é quando essa cabeça da mandíbula ultrapassa o vértice e a boca fica com aquele aspecto aberto e o paciente não consegue fazer o retorno naturalmente, precisando de uma ajuda. Mas quando essa articulação se torna muito rasa, os pacientes eles têm os quadros de subluxação, que essa TM luxa e volta para o local sem precisar de ajuda. Então, assim, é um quadro que incomoda muito os pacientes e estão ligados a perdas dentárias, como já foi explicado, que a inclinação desta eminência está diretamente relacionada à parte dentária, e aí a gente já enfatiza a importância de manter, logicamente, de repor os dentes posteriores, que são os dentes de parada da ATM, que essa é também uma característica diferencial das demais articulações. Já fizemos esse link aí com a fisiologia, para ficar mais dinâmica aí a aula, então vamos voltar com a descrição anatômica. Então, o túber articular, ele vem até essa porção aqui anterior e lateralmente a gente já vai encontrar um tubérculo, que é justamente a raiz dessa estrutura, que é o processo zigomático do osso temporal, que vai se articular com o processo temporal do osso zigomático, formando aqui uma estrutura, um arcabouço estético da face, como também os pontos aqui na sua margem inferior, inserção de origem do músculo masseter, que é um importante músculo da mastigação. E esse arco zigomático é uma raiz longitudinal que vai contribuir através do tubérculo da raiz do zigoma para
um ponto ósseo aqui do osso temporal. A importância desse tubérculo, como a gente vai ver, é porque vai servir de inserção da cápsula da ATM. Voltando um pouco aí também a questão da classificação da ATM. Ela foi classificada, como a gente já viu, como uma diartrose. Se é uma diartrose, uma articulação que tem amplitude de movimentos, então ela é uma articulação de que tipo? Articulação do tipo sinovial. Muito bem, então a articulação sinovial, ela tem ossos, ela tem cápsula, ela tem ligamentos. E essa cápsula, ela vai ficar inserida justamente nesses limites que a gente está demonstrando agora, no tubérculo da raiz do zigoma, nessa porção anterior da vertente articular. Se prende também nessa porção lateral, que é o limite lateral da ATM. A gente observa que lateralmente ela não tem um reforço ósseo, ela é uma articulação frágil, porque a gente pode facilmente palpá-la. Então, num paciente ou até no cadáver, a gente pode facilmente palpar a ATM, porque não tem um suporte lateral, um arcabouço aí de proteção. E aí nós vamos chegando aqui um pouco mais atrás, na proximidade do meato acústico externo, e temos um tubérculo zigomático posterior e seguindo medialmente a fissura tímpano-escamosa, que também vai servir como limite posterior. Observem que esta área que eu estou delimitando com a pinça é a área da ATM. Não é legal haver um contato da cabeça da mandíbula nessa porção, nessa placa timpânica, até porque é uma placa frágil e é justamente que corresponde à parede inferior do conduto auditivo externo, acústico, na verdade, né? A nova terminologia é conduto acústico externo, que foi chamado muito tempo aí como conduto auditivo externo. Então, isso a gente tem que gravar bem, que a ATM, ela não ultrapassa essa fissura. A fissura tímpano-escamosa, tá? Então, vamos ter isso em mente. Não vamos pensar, que a ATM, ela vai ter esse retroposicionamento. E seria muito desconfortável e também perigoso, né? Já pensou um trauma? A ATM ter contato aqui? Então, não existe na literatura nenhum artigo, nenhuma pesquisa que mostrem fraturas dessa região. Por quê? O limite posterior da ATM, como já foi mostrado, é justamente onde a cápsula vai se inserir aqui, porque não tem contato com esta região. Vamos caminhando agora medialmente. Nós temos aqui o processo estiloide, a sua bainha, e também o osso esfenoide. Então, nós temos aqui apontando a espinha esfenoidal. E como é que a gente localiza aqui a espinha esfenoidal? Bem, limite aqui do osso temporal, lateralmente, medialmente o osso esfenoide, a sua asa maior, a porção infratemporal, e observem que a gente tem aqui um forame de forma oval. Desse outro lado, ele está íntegro, o forame oval, e ao lado a gente tem um forame menor, que é o forame espinhoso. Então, aí fica a dica, para você localizar, bater o olho, quer dizer que a espinha esfenoidal, ela fica localizada lateralmente ao forame espinhoso. Nada mais é do que o encontro dessas margens da asa maior do osso esfenoide. E essa espinha esfenoidal, ela vai ter uma importância, que é justamente a inserção de um dos ligamentos da ATM. É o ligamento esfenomandibular. Vamos detalhar mais adiante esses ligamentos, mas já gravem aí a importância da espinha esfenoidal. Primeiro, limite medial ósseo da ATM com inserção de origem de um dos ligamentos acessórios da ATM. Então, vamos percorrendo mais aqui, voltando para o processo estiloide, que também vai ser inserção de origem de outro ligamento da ATM, que é o ligamento estilomandibular. E dessa forma, nós conseguimos aí estudar toda a parte óssea, os constituintes ósseos da ATM.
depois de todo esse estudo detalhado da parte óssea, vamos falar agora dos 3 movimentos básicos aí relacionados aos eixos da articulação temporomandibular. Se traçarmos aqui um eixo látero-lateral, observem que vai de um polo ou uma extremidade da cabeça da mandíbula a outra. Essa articulação ela vai promover um eixo nesse sentido, que é justamente o movimento de abertura. Esse movimento ele é chamado de dobradiça. Então, observem que a articulação ela se movimenta ao redor desse eixo, promovendo aí a abertura bucal. O outro eixo também é o eixo superior-inferior, que essa articulação vai fazer esse movimento de lateralidade, girando em torno desse eixo aqui. E para a gente complementar os movimentos mandibulares, é o eixo antero-posterior, que vai levar aí um movimento de abertura, também de protrusão e de colocar a mandíbula para baixo. Lógico que a gente sabe que os movimentos da mandíbula, em todos esses eixos, não são movimentos únicos. Esses eixos vão atuar conjuntamente. Só que para eles atuarem, não vai ser somente a parte óssea, como a gente acabou de estudar. A gente vai ter que ter agora o estudo complementar das outras estruturas da ATM, que são justamente o que faz essa articulação manter-se presa. Então vamos agora falar um pouco da parte articular propriamente dita, que já que é uma articulação sinovial, sua cápsula, esses componentes, como também falar sobre os músculos que participam desses movimentos. Então, nós vamos ter aí o movimento da ATM, os movimentos básicos sobre esses 3 eixos que atuam conjuntamente, o movimento de abertura bucal inicial de rotação e depois o movimento de abertura bucal final de translação. Então, vamos lá, vamos agora fazer a conclusão do estudo de todas as estruturas da ATM. Como nós já vimos agora, todos os movimentos que a mandíbula pode realizar, para isso é necessário que esses ossos eles fiquem unidos, logicamente, para poder realizar esses movimentos. E o principal meio de união é a articulação, sinovial, é a cápsula articular. Então, vamos situar aqui a ATM nessa porção lateral, essa vista lateral da cabeça. A cápsula é o principal meio de união da ATM, ela tem uma estrutura externa e uma estrutura interna, e como já foi dito, essa articulação não tem nenhuma proteção aqui, mas a gente apresenta um ligamento lateral, que é o principal meio de reforço dessa cápsula. Então, a cápsula vai se envolver toda a articulação. Como a gente já mostrou lá na parte inicial da aula, as estruturas ósseas onde essa cápsula se prende lá no osso temporal, na mandíbula, essa cápsula vai até a sua porção inferior, aqui ao nível do colo. Então, ela vai envolver toda a parte temporal superiormente e envolver a cabeça da mandíbula se prendendo no colo como um manguito, tá? Então, dentro dessa cápsula, nós vamos ter também outras estruturas, que são justamente composta aí de ligamentos também, que são os ligamentos discais, e dentre essas estruturas a gente pode observar o disco articular. Então, vamos ver aqui já nessa dissecação mais profunda as estruturas internas da ATM. Então, o disco articular é uma estrutura fibrocartilaginosa muito densa, que vai se interpor entre as duas estruturas ósseas, que é justamente na porção superior da cabeça da mandíbula e na porção inferior da fossa mandibular. Então, esse disco, ele tem a forma de um S deitado, vai ter uma superfície superior. Anteriormente, nessa superfície, ela é um pouco côncava para se adaptar à convexidade do tubérculo articular e depois ela é um pouco aí convexa para se adaptar à concavidade da fossa mandibular. Já a sua superfície inferior é totalmente côncava para se adaptar a essa convexidade da cabeça da mandíbula. Então, por que tem um disco aí?
O disco ele vai ter uma grande função, porque ele vai dar uma adaptação de duas estruturas ósseas incongruentes para poder dar uma harmonia naqueles movimentos mandibulares que a gente já falou. O disco ele apresenta para estudo de uma forma anatômica básica 3 porções, uma porção anterior, uma zona intermediária e uma porção posterior. A porção mais espessa é a porção posterior, a porção anterior nem é tão espessa nem tão delgada e a mais delgada é a zona intermediária, onde vai ter realmente aquele maior deslize, aquela maior atuação. Observem aqui que a gente tem 2 espaços, ó. Um espaço superior, que é o espaço temporo-discal ou supradiscal, e um espaço inferior, mandíbulo-discal ou infradiscal. Vamos ver a importância do estudo desses espaços. Olha só, a cápsula ela vai ficar externamente envolvendo toda a articulação, tá? E na parte interna da cápsula, ela também vai se prender nessas margens aqui do disco, na margem lateral dele. Então, digamos que o disco vai dividir realmente essa articulação em 2 compartimentos que não se misturam. Na parte interna de revestimento da cápsula, existe uma membrana, que é a membrana sinovial, cheia de vilosidades, e nessas vilosidades, nessas franjas, vão secretar a sinóvia, muito conhecida como líquido sinovial, que tem a função da produção do ácido hialurônico. Por quê? Como essa é uma articulação sinovial, é uma articulação que vai ter movimentos, então tem que ter aqui alguma forma de ser lubrificada, que é justamente a sinóvia ou líquido sinovial. Isso é para chegar em quê? Que o líquido sinovial do compartimento superior não se mistura com o líquido sinovial do compartimento inferior, porque esse disco realmente fica preso lá na cápsula e faz essa função de isolar esses 2 espaços, como já foi muito bem descrito. No movimento de rotação pura, que é aquele movimento da abertura bucal inicial, a gente tem uma predominância nesse espaço aqui, no espaço infradiscal ou mandíbula discal. A partir do momento que a mandíbula começa a realizar o movimento de deslize, aí a gente vai ter uma predominância agora do movimento aqui no espaço superior. A importância desse conhecimento já é justamente na aplicação clínica. Porque quando esse disco encontra-se deslocado por algum fator, um macrotrauma, um microtrauma, esse disco ele vai servir como impedimento mecânico para os movimentos mandibulares. E a gente já vai chegar aí na função desse disco. Então, o disco, na articulação temporomandibular, ele vai ter praticamente 3 funções. Uma delas é absorver todos os choques durante a mastigação. Também, nesse movimento da mastigação, vai amortecer e distribuir as pressões articulares. E olha só, existe um fator que a gente ressalta aqui, que é justamente o bruxismo, aquelas pessoas que têm o hábito de apertar ou ranger os dentes e fazem uma compressão aqui articular. Então, esse disco, ele pode ficar muitas vezes, digamos assim, até esmagado devido a essas forças parafuncionais, que é uma força além do que a gente usa para mastigar e pode levar a um deslocamento desse disco. Como já foi dito, ele vai servir também para preencher esses espaços intraarticulares, compensando as irregularidades das estruturas ósseas, como também promover a estabilização da cabeça da mandíbula em todos aqueles movimentos funcionais da ATM. Observem também que na parte mais interna, aqui, nós temos uma fibrocartilagem revestindo a face articular, que já foi muito bem descrita no início da aula. Então, nós não temos periósteo no contato da superfície óssea articular. Nós temos aqui uma cartilagem que ela é diferenciada das demais articulações do corpo, que são a cartilagem hialina, mas aqui na ATM, essa fibrocartilagem, ela é feita justamente para suportar as forças de deslize. Então, aí a gente conclui o estudo dessas estruturas internas,
da articulação temporomandibular, já fazendo aí a aplicação na prática clínica. Como já vimos aí com detalhe, a importância e o principal meio de união da ATM, que é a cápsula com seu ligamento lateral, esse principal meio é de reforço, vamos também ver que tem outros ligamentos importantes, apesar de estarem distantes da ATM, que são os ligamentos acessórios. São 3. O primeiro deles é o ligamento esfenomandibular, como vocês podem observar aí na imagem. Vai da espinha do esfenóide até a língula da mandíbula e vai participar como modelador e estabilizador dos movimentos mandibulares de lateralidade. O outro ligamento é o estilo mandibular, saindo lá do processo estiloide, indo para a porção mais posterior da margem posterior do ramo da mandíbula e vai participar no movimento limítrofe da protrusão. O que é isso, protrusão? É a projeção da mandíbula para adiante. E o terceiro ligamento é o ligamento pitérico-mandibular, também chamado de RAF pitérico-mandibular. Vai sair lá do âmago pterigóide, como vocês estão observando, e vai para a porção mais posterior e medial, lá da margem alveolar da mandíbula, bem próximo lá do trígono retromolar. E a importância desse ligamento pitérico-mandibular? Bem, a sua importância é limitar a abertura bucal. Lembrando que esses ligamentos, eles são pares, tá? E a atuação vai ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, no final, qual o resumo que a gente pode ter? Qual a importância desses ligamentos acessórios? Como já dissemos, são ligamentos limítrofes dos movimentos mandibulares, vão participar nessa estabilização dos movimentos, atuando conjuntamente com a parte ativa, que são os músculos da mastigação. Nós temos a participação ativa dos músculos da mastigação. Basicamente, são 4 músculos que estão relacionados com esses movimentos. E aqui a gente pode observar, nessa visão lateral, nessa face, o músculo masseter, localizado inserção na margem inferior do arco zigomático e toda a porção lateral do ramo da mandíbula. Como também aqui o músculo temporal. São os 2 músculos que a gente pode realmente palpar no paciente e que a gente tem uma maior facilidade aí de visualização. Mas nós temos também os outros 2 músculos, os pterigoideus, o pterigoideu medial, pterigoideu lateral, que vocês vão observar aqui nestas imagens, os seus pontos de origem e inserção, como também as suas respectivas funções. E assim, gente, finalizamos todo o nosso estudo aí da ATM, da articulação temporomandibular, e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um abração e até a próxima!